Hello, hello. I Olá, have olá, 4 olá. Casses in the screen. A gente tem 4 Cass And na and tela. Cass, I was telling you right E before Cass, we eu estava started recording, I am so te thankful. I'm dizendo so antes da gente grateful começar a gravar, eu estou and muito grata, muito for agradecida having you in por my life, você ter for vindo na minha vida, creating these por calls, criar for essas chamadas, connecting with por me people, conectar com as and pessoas really e grateful for the more realmente than 400 muito people that grata have por registered mais for de this class. 500 pessoas que estão registradas nessa And classe. in that, recognizing the E invitation that reconhecer we que all o are, not convite just que you nós and somos, que me, todos but nós the somos, não invitation só that eu e we você, all mas o are convite que nós for somos choosing more por consciousness, escolher for mais choosing consciência, por ourselves, escolher a nós mesmos, for saying hello por to our dizer oi para lives. nossas vidas. Yes. And Sim, e Cass the falando, beauty e a and the beleza consciousness que a of consciência this time of desse life tempo na is an vida invitation é um for the things convite we've been para asking for. mudar, para a mudança que a It's gente está going to show pedindo, up, que vai as aparecer, Dr. Dane and Gary como o Douglas and Gary Simone diz e o Dr. Smith Dan diz, a said, Simone, que Shannon nunca O'Hara, vai, e a that Shannon is O'Hara showing up também, in a que different vai way than we aparecer ever de imagined. diferentes formas que a gente nunca What is the imaginou. change? Qual é a mudança? Wow. And what is the change we Uau! haven't E que é a recognized? mudança que a Because, I gente não mean, reconheceu? and let me introduce you. E deixa eu me Let me introduce Let apresentar me a you to the você. introduce you world. to Deixa yourself. eu Yes, me exactly. And apresentar just você a No, but você let me mesmo. introduce you don't to the Deixa eu world. okay. apresentar você ao And mundo. so we know Então, there's a gente just sabe que taking tem the thread of what you just de, said. de- There's de- so many new o people que as in pessoas que Access. estão There's so many new dizendo, people tem in the muitas world that are pessoas no choosing Access, no mundo, que consciousness, estão escolhendo a and consciência, we're very e a accustomed to one gente another, está and a lot of people acostumado um dos here outros, e know muitas us. pessoas aqui conhecem a But gente, there's also a lot of people mas that don't. também tem muitas pessoas que And não. so let me introduce Então, you to the deixa eu te world. Cass apresentar ao mundo. Thomas is Essa é a one Cass of the Thomas, é uma first das certified primeiras facilitators in Europe. facilitadoras certificadas She na was the Europa. first Ela facilitator foi a that primeira brought Gary facilitadora que to trouxe o Italy and Gary para a translated Itália e consecutively one of the first traduziu classes in consecutivamente uma das Europe of primeiras Access classes na Consciousness. Europa para She is this ao Access Coaches. magnificent Ela tem creator essa é a and criadora magnificência que has ela this é. voice that Ela tem essa reaches voz que alcança bodies, corpos, people, pessoas, cities, cidades, creations, criações, and is a joy e é uma to alegria receive from her because she is receber always dela, open porque to ela sempre receiving, está to aberta para sharing, receber, para and compartilhar creating. e criar. And E you've been in my life for E over você 6 tem sido years, na minha vida and por since the 6 day anos we e met, desde it o dia was que a gente magic. conheceu foi So mágica. Então, this is Cass for me, essa é a Cass para mim, who is an incredible being, que é um and ser I love incrível sharing the e space eu with you. amo compartilhar esse espaço com Thank ela. you Muito so obrigada, much. muito Thank you obrigada, so much. muito In obrigada. addition, E em hello adição a everyone. isso, olá todo Hello. mundo. Olá. What is the magic that Qual we é a are, mágica que nós somos? right? That shows Certo? up in a Que different way than aparece we numa ever forma imagined. diferente que a gente nunca imaginou. And E Cass Thomas Cass Thomas, from the United States dos Estados Unidos, of America, América, Boston, and then New York. Boston, e depois New Lived in York, Nova Paris for a York, year, e depois and Paris por 2 um years ano. abroad in Passei college, um and ano now na here in universidade Rome fora e depois em Roma for over 20 por years. 20 anos. However, I travel around Porém, the eu world, viajo ao and redor do thanks mundo to e traveling around the obrigado, world, I e met graças a viajar pelo this mundo, gal. eu I don't conheci know if essa you've ever seen her. garota que não sei se I don't know vocês if you todos, know her. eu não sei se vocês conhecem Her ela. name says Eri on O the nome dela list, diz but it's Eri, Erendira. mas na And verdade o nome dela é such Erendira. E ela, would have loved to. Hello, Erendira. And I olá, love that Erendira, e lipstick. eu I think I amo need to get esse that. batom. Eu acho Just que eu vou saying, comprar it's just esse for you, just batom. for me, just for Just fun. for You don't have to you, tell me. só para você, só para But mim, só por diversão, não diga but para the ninguém. intelligence, Mas a inteligência, você there are a lot of sabe, people tem muitas who are doing, pessoas que estão access fazendo consciousness, and they're Access Consciousness, doing it, e eles estão fazendo isso, right? certo? I don't do Eu não access faço consciousness, Access, and neither does Eri. e nem a We Eri. be Nós access somos consciousness, Access and that Consciousness. is a little bit of a E esse é um difference. pouquinho And diferente. there E is tem in a level of intelligence, um nível de of inteligência, clarity, de claridade, and she's e, been e working ela tem in trabalhado so many different em, organizations em and diferentes managing organizações como and a gerente speaker. e como And so when palestrante. we
Então, quando a gente se conecta, a gente cria, nos últimos 6 anos, a claridade dela, não diz para ela que eu disse assim, a claridade dela, a clareza dela, é uma contribuição. Então, se tiver qualquer pessoa que está novo, a gente está falando dos grandes cinco, a gente vai falar sobre isso. Mas se tiver qualquer pessoa que está pensando que são errados ou pensando que estão certos, você não precisa estar certo ou errado, ou bom ou mal, certo? Os pontos da criação, o ponto de destruição, todas essas coisas, simplesmente sendo você, como o Dr. Dandy Here diz nesse livro maravilhoso dele, ser você, simplesmente ser você, você pode e vai mudar o mundo. Esse é o convite. Esses grandes cinco que a gente vai brincar daqui a pouquinho, quando vier o momento, é alguma coisa que simplesmente apareceu alguns anos atrás no Access. E é uma clareza. Access não tem as respostas, é as perguntas. Seja o que funciona para você. E a gente vai pedir para você ficar em silêncio e levantar a sua mão se você tiver qualquer coisa. Mas isso, durante o Covid, esse brilhante, essa energia, em ser um coach e trabalhar em níveis de alta inteligência, de alto nível, fosse uma limitação para mim durante o Covid. Ativar os 3 passos, eu compartilhei com o Access e trabalhando comigo e dançando com as riquezas e os meus 7 passos para comunicação eficaz, os workshops, as músicas. E eu estou muito grata. E essa é a base, a fundamentação, o fundamento. É ótimo. Somebody Alguém poked on whiteboard. colocou um quadro branco aqui. Legal. And thank you, Cass, for that, because Obrigada, Cass, por isso, porque eu acho que a pandemia foi um ponto de mudança, que muitas pessoas novas no Access, e eu sei quando eu comecei o Access em 2016 e 2017, eu fiz o meu primeiro fundamento com o Dr. Dan Heer e com o Gary Douglas e o fundamento global. E para aqueles que não sabem ou conhecem o que é fundamento, a gente vai falar um pouquinho. Eu lembro que a pergunta era alcançar 10.000 pessoas em consciência. Isso, a gente alcançou isso através do Access Consciousness. Depois disso, o que me maravilha é que a gente tem tantas pessoas novas escolhendo isso, como você estava dizendo, não escolhendo uma ferramenta, simplesmente de dizer que eles estão escolhendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, mas é realmente a gente viaja ao redor do mundo, dando as classes ao redor do mundo, indo para classes também. E nas últimas classes que eu tenho visto, que eu tenho estado com. Porque eu também faço hosts para. Também sou host das classes de Access Consciousness. É legal ver a vibrância, a vibração dessa nova. Eu chamo de essa fome de consciência que o mundo quer para mudar o mundo. E eu vejo isso nos negócios, nas consultorias que eu faço, eu vejo isso com pessoas jovens. Eu não sei se todos vocês, eu sei que eu tenho um filho de 22 anos e ele é uma fagulha para mim, para me empurrar, para me lembrar que no mundo dos negócios, da forma que as novas gerações estão criando, não é a mesma forma que a gente fazia. E tem alguma coisa diferente no mundo dos negócios, da criação dos mundos, da criação da vida, que não é linear. Isso não vai pará-los, nada pode me parar, com certeza. E o convite das pessoas, para a gente falar com elas hoje, é olhar para que essas 5 energias são e
desmembrá-las e capaz de usá-las e ser elas para eliminar as limitações, para você ter total liberdade para ser você. E como você disse, não tem certo, não tem errado. Qualquer coisa que seja seu relacionamento, seu trabalho, os seus projetos, suas ideias, qualquer coisa que isso seja. Eu tenho muita alegria e facilidade com estar com as pessoas, porque cada um de nós, por favor, acreditem, você tem a sua mágica. Então, quando a gente brinca com essas grandes cinco, certo? É, na verdade, simplesmente um convite, não só hoje, mas para todos os dias, para a gente ver onde nós estamos, desconectando com quem a gente é. E tudo que não permite isso, está mantendo, mantenha isso, só brincando. Certo, errado, bom e mal, pode, todos assim, curtos, garotos povoados, criações, bases e aléns. E quando você diz para alguém, eu não deixei ir, dizer você falando deixou, não deixa ir, você sabe, os seres infinitos vão fazer assim, eu vou deixar ir, isso é sempre o que o Gary diz. Deixa eu entrar nisso, porque às vezes nós somos aqueles que dizem um para os outros, eu digo para mim, não deixa ir, porque está trabalhando, está funcionando para você até agora, não deixa ir, porque alguém me disse que isso vai funcionar para mim se eu fizesse dessa forma, e não deixa ir, porque se eu deixar ir, eu vou fazer diferente que o meu amigo, meu esposo, minha família, e eu vou ser muito diferente. Então, todos os lugares que a gente está usando essas narrativas, contando essas histórias para nós mesmos, que não permite a gente desconectar das limitações, dos pontos de vista, e não é sobre a exclusão, é se desconectar e deixar de ser. Isso te dá espaço para você escolher para escolher alguma coisa diferente, para você escolher alguma coisa que você nunca tentou antes. Não é contra nada, não é rejeitar nada, não é contra ninguém. É para você, para o mundo, para a criação, para as escolhas. Isso é consciência. Com certeza. E você pode ser delicioso e maravilhosa quando você está fazendo uma coisa sozinha. E pode ser delicioso e maravilhoso também quando você não tem a ferramenta. Porém, quando você escolhe, veja o que apareça. E espere, quando você falo isso, eu não choro de alegria, porque em algum nível, eu não sei se você ouviu, eu tenho esse amigo maravilhoso que diz, não tem forma que você vai estar errado. Eu acho que é você. Ninguém faz melhor você do que você, exatamente, de forma alguma. Ninguém faz você melhor do que você, não tem nem forma de você ser errada. Você sempre vai ser você. E quanto mais você pode ser você, que você não escolheu até agora, de que se você escolher, você vai ser o presente que você é no mundo. E tudo que isso e não permite, por favor, vamos destruir, descriar tudo isso? Certo e errado, bom e mal, pod e poc, todos os 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Esses você sabe, você pode achar isso no site da calculadora do Access Coach, você não precisa lembrar isso, reconhecê-lo. Você só precisa lembrar e reconhecer a sua brilhância, o quanto você é brilhante, com certeza. Então, eu não sei, o nosso amigo Fábio Meira, que eu estou vendo você, eu vejo a mim.
Mas a we do gente all está the time, fazendo todas as vezes Ari does translations uma and posting tradução in different places em diferentes and lugares, lives in different em countries diferentes países. we're going to be doing E a again gente vai estar together fazendo isso no final do a mês, foundation um together. fundamento And I've juntos. been doing E foundations eu tenho for feito like 20 fundamento years, por 20 and anos, certo? each and every one Cada is um de different, nós é and I'm diferente. delighted E eu estou to do muito in the month feliz of de June. estar no Thank mês you, de June. junho. Thank you, month of June. Muito I'm obrigada, o going to mês be de junho. doing Eu vou estar a fazendo foundation um fundamento with com this lovely lady essa, in Italy. nessa The linda senhora 26th, 27th, maravilhosa, 29 27, 28, 29 de junho, o the fundamento week com a before Eríndia. that, E uma I'm semana doing antes, foundation in eu vou estar fazendo um Brazil, fundamento no in Brasil, Brasile, with a com lovely nosso friend querido and amigo facilitator e trainer, facilitador, also a também father, o and pai also e a também translator, um tradutor and also e a também host. um So, host. Fabio Meira, if he's here, he can come on and Ele be pode with us. vir. And But Cass, yeah, E sorry, me just because you're desculpa, talking about você foundation, está falando sobre and fundamento this e tem energy that essa comes up, energia que and aparece. I just wanted to share Eu because quero te compartilhar, in August, porque em last August, agosto, I gave no último foundation, and it agosto, was eu so dei um beautiful because fundamento what I e foi see in muito my lindo, classes porque que eu vi nas minhas lately is that classes é que there's people that tem come to me, and I pessoas was que afraid veio, mas eu to tinha take the medo foundation because I de didn't fazer a know what it classe, was. porque I eu didn't não know what I sabia o was que que coming era, to, não tô, and no I que just ia wanted to share acontecer, this mas eu quero because there was this compartilhar person isso in porque this essa pessoa foundation, nesse and she fundamento, said, e ela me and disse, it's about disconnecting é and being sobre magic and desconectar e being ser sua present in mágica, your estar life. presente na sua vida. She said, Ela me disse, if I would have known what the se eu só foundation was, I would soubesse have o que, chosen it o so fundamento é, many eu years teria ago. escolhido muitos Because anos really what atrás, it porque it's o a que realmente conversation with é uma yourself. conversação com você mesmo. It's a É, tête-à-tête with é um yourself tete a tete consigo and mesmo. honest and E open honestamente, and e vulnerable aberto e conversation with vulnerável, yourself uma conversa in vulnerável which consigo, the na qual os facilitators or the facilitadores facilitator ou o opens up a facilitador space for abre um you, espaço para and it's você. a space E é um where we espaço co-create onde it a gente pode together. co-criar juntos. Not just the Não facilitators, só if there's facilitadores, e se tem more mais than de one, but um, the whole mas participants, the todos os space, the participantes, o city that espaço, we're in, a the cidade que a country gente that we're está, in. o país que a It's a gente está, co-facilitation, it's é a uma co-creation co-facilitação, uma of co-criação something de greater alguma coisa mais that we're all willing grandiosa, to be. que And todos that's nós what, for estamos me, a lot dispostos, of e isso times, funciona access muitas vezes, às consciousness vezes com tools are. as ferramentas de It's acessão. a É space um where you espaço find onde você encontra parts of you partes de that you had você forgotten, que você esqueceu, where you onde and você. in my classes and E nas in what minhas I do, I classes, talk a e no lot que eu about faço, eu falo muito, fragmentation. muito sobre And as this is a little bit fragmentação, talking e about the tem, big é five. falar It's a sobre little os bit what grandes happens cinco, o que with the big five. acontece We com os use the grandes big cinco, a five gente usa os to grandes cinco fragment para ourselves and make fragmentar us nós mesmos e nos eatable, fazer chewable for this reality. comível e mastigável para essa realidade. And really, E, what na the invitation verdade, o que a is convite to é take these big five tirar esses grandes energies cinco, essas and energias look dos at your grandes cinco, life e olhar para a sua vida and go through it e passar por at ela, whatever pace you e want qualquer passo que você quiser, and see the e ver wholeness of you, see the a totality of unicidade, a you, see the totalidade de magic of você, you, ver a mágica de see how você, you are ver connected como você está conectado with you, with your com body, você, com seu with the corpo, world. com o mundo, And from there, e daí being willing to estar receive disposto a receber what the answer of the a universe resposta do for the universo, demand that you have da put. demanda que você pediu. it's such a lovely Isso, vibration uma when you vibração talk maravilhosa about de it, and você quando to você fala be disso, able e to a listen gente to vai it ser again. capaz de ouvir isso novamente. I just wanted to Eu só yeah, I forgot to quero say dizer o que eu queria that te I was dizer. in Que eu estava India na and her Índia son e o filho came dela and surprised me veio because e he me was there surpreendeu last quando eu year, estava and it was lá o ano awesome. passado, e foi And so I've maravilhoso. been there other times too, E but outras vezes também. it's really É great realmente
and sometimes if E you às have vezes children, você tem there's filhos, no coincidence. não tem If you don't, coincidência. Se você there's não no tem, não tem coincidence. coincidência também, The se você não kids of tem. others Os filhos dos will outros come and vão find you. vir e vão te And encontrar. really, E what an realmente invitation for é us ser to o know convite that para nós sabermos we que nós are always, sempre until somos 6 or 7 or 8, até 5, 6, 7, 8, always so sempre, connected tá with sempre ourselves. conectados com nós mesmos. And so, Então, if we're disconnecting se a from gente está se ourselves, you can't be desconectando de too nós wrong. mesmos, a gente não vai estar errado. These tools Essas in the ferramentas foundation no fundamento can show you podem te what mostrar it is o to que be é invited que in é convidado disconnection from para a yourself. desconexão. You say that in a different way. E eu vejo isso de uma diferente Sometimes forma. Às it's our vezes, é a awareness, nossa consciência, right, that has certo? us Que tem em nós detach a gente from desapegar knowing. de ninguém, de And that's todos. okay E tá tudo bem if you're se aware você está that you're consciente not que você não é, being está the sendo truth of who you a truly are. And that's verdade what de these quem three você cards verdadeiramente é. E, show us. e que These nos different mostre as ways diferentes in formas which we nas can quais a gente pode, pretend that we're not being who we truly are. quem a gente Should we verdadeiramente é. go into Então that? a gente vai Yes, passar, Is sim, You guys sim, want to sim. hear it? Do Vocês you querem guys want to ouvir? taste it? Do you Do querem guys want to degustar? go into Vocês that querem space of entrar these nesse big five? espaço desses grandes cinco? Are you sure? Você tem Are certeza? you ready? Vocês estão Yes, prontos? I'm ready. Sim, estou pronto. Right. So Ok, então, first, that primeira coisa que você sabe, clearing o, statements and stuff lendo está of declarador, essas Access coisas are do very Access são interesting as bem well. interessantes But também. these big Mas five, esses how long grandes ago did cinco, this de come muito out? tempo I quando eles think about a apareceram, year and a half ago. acho que um It ano was e meio atrás, yeah, because last year in the porque Global ano passado, Foundation, no fundamento they put an global, excerpt in eles the manual colocaram immediately, so extra it no was a little manual, bit ele também before the foi um Global pouquinho Foundation antes has do fundamento global, sim. Okay. So the big Então, five, os grandes cinco, ok? five means 1, 2, 3, 4, 5. O 1, 2, 3, 4, 5, And 6, the certo? first one E o is primeiro about the presumptive é a realidade realities, presuntiva, PRs, os PRs, realidade presuntiva. as realidades presuntivas. realidades presuntivas. É, é. The presumptive realities As realidades presuntivas são as coisas que você presume or ou assume assume must be true, que devem ser verdadeiras, even though mesmo have que no reason você não tem understanding razão em entender as true isso como or verdadeiro, seeing as ou true. ver isso como verdadeiro. That's only 100,000 things. Essa tem coisas. That shows More, up for me. because we're such great creators, and again, I Nós go somos back to grandes the narrative that criadores we tell e eu vou ourselves. voltar It's para as countless narrativas que a stories gente that diz para a gente, we as histórias que believe is true. a gente acredita que é Or even verdade. sometimes Ou we use até the às presumptive vezes a gente realities usa realidades as things that presuntivas, were once true for e us in que our é uma life, coisa que é verdadeira para and nós, we've para hung nossa on to vida. A them gente mantém aquilo, segura to aquilo continue to para believe they were continuar a true, but maybe they're acreditar not true que for são you. verdadeiras, mas às vezes eles não são mais Maybe verdadeiros para because você. something Talvez was true porque alguma from coisa é verdadeira para 20 você years ago. alguns anos atrás. Today I assume and Hoje eu presume assumo que that that's the way it Hello. is. é It's assim never que é. asked. Olá, olá, Hello? olá. Absolutely. Absolutely. I love Eu, that. com certeza, So amo I isso. mean, the other four are a little bit, easy. This one, the first one, when I O first read it, primeiro, okay. But what if we assume? o que a Like gente she's saying, assume, what do we assume o que a gente is also assume true? é obviamente Somebody doesn't like us, verdadeiro. Alguém I não gosta da assume gente, something we cannot do. We coisas que a don't, gente do this a well. gente What faz did we isso bem. assume? O que a gente Or even assume I assume that I'm already great, é que eu that I've já sou reached my muito boa, greatness, that I've reached the top of my que career, that eu I've o top das viable minhas all my dreams. que tá Yeah, lá those nos were the dreams meus you had when you were nos 5, sonhos. or you São were sonhos que 10, or você you were tem 15, or you were 5, 20. What do you 6, eu have tenho 8 today? anos. E quais são And seus what sonhos de PRs, hoje? what E quais são as presumptive realities realidades are you presuntivas, using os PRs que você está usando to distance yourself para se distanciar from what is true
do que é verdadeiro para você hoje. and everything that E is, tudo que isso é, everything that e comes up, tudo que isso traz à destroy and tona, create você vai an destruir, office. descriar tudo isso, por Times a favor? godzillion. Vezes deusilhões, Boom. Right and Right wrong, then. certo, circle. errado, bom e mal, pode ir, Go for it. POC, Off todas and as 100, all 100. todas as 100. Shorts, boys, Curtos, garotos, povoados, creation, criações, spaces, and bases e beyond. You don't even aléns. have to say all that. You can Você não just say precisa dizer POC. tudo isso, você pode dizer só pode POC. Or also sometimes, E sometimes if também, you're às just vezes, starting, se you você can está connect to the começando, você pode energy se of what conectar is com a happening to energia your do que body. está You acontecendo can com o seu connect to the corpo agora, energy of com a that energia relaxation that just came desse into your body. relacionamento Because que vem I para o just seu felt it. I know corpo. Cass Eu sei has que, also, because I que know her a well Cass também enough está to see when dizendo her body para tingles ver o away, que o that corpo dela something vibra. just happens. So Alguma coisa sometimes when you acontece quando start às access, it's vezes like, você oh, começa I o have to Access, oh know meu how to Deus, make eu a tenho que question. saber Oh, I como don't fazer uma remember pergunta, eu não me the lembro clear statement. Oh, o enunciado and sometimes declarador. just connecting with the Tá com, energy tá of com this energia, moment, of what we've just allowed ourselves de to onde a gente se be permite with the question that I made, ter com a pergunta que você just brings faz. it back to you when you're on a bus, when you're in traffic, Quando when you're você está taking a no ônibus, shower, quando when você you're está no eating lunch, tráfego, or tomando when you're with banho, friends or in almoçando, a mesmo com seus discotheque amigos, having a blast, you know? quando você And tem. you start saying, oh my God, I'm not Diz, oh supposed to be, meu Deus, eu não deveria, eu I'm deveria, 54, I'm eu not tenho supposed to be at a 54, eu não club deveria, eu dancing. estou no And then clube you remember, dançando. oh, what E were você these lembra de como big things, seria, big das five, what was grandes, that? And then grandes you cinco, o que quer connect dizer? Que with the você se energy conecta com a that we're doing energia, right now. o que And all você of a está sudden, sendo, e de repente, something just expands. alguma coisa simplesmente And you expande. connect in a E different você way. se conecta de uma diferente And the forma. enjoyment of your life E at that moment. ajudar nessa vida naquele Exactly. momento. Exactly. And know that you cannot Exatamente. be wrong. E você não vai se pegar errado. And if there's something E that se shows tem up alguma that coisa que is defined aparece by que wrong, isso que é look up definido these como big errado, numbers. cheque What is esses it, grandes simples. É isso que você tem defined and e que articulated define a and energia assumed and presumed? e que você assume e What's the presume wrongness of o que é o errado de você. Then the second one Então, o is the segundo need for reactive é a, realities, a necessidade or da realidade NORS. reativa. What are you saying? And Ou What are you os saying? What are you NORs. O que saying? você está This is my dizendo e o que você reactive está reality. dizendo? Essa é a minha realidade reativa. And absolutely. E Or com certeza. am I supposed to be doing E this? você Am I deveria supposed to estar be doing fazendo isso, this? você deveria estar fazendo isso. Não, sim, I need to, espera, I espera, need to espera, espera. respond correctly. Or Eu preciso and responder corretamente. sometimes, E às vezes, sometimes we use it as a quando mechanism você usa como mecanismo, like a response mechanism como mecanismo de to connect with resposta, people. para se conectar It's com as like, pessoas. É oh, I know como that my se relationship eu with sei que meu Cass relacionamento com a started Cass this way 6 years começou dessa ago. forma So 5 anos I've atrás. already E agora installed in our eu já relationship comecei, já instalei nossos this reactive relacionamentos, essa é a reality realidade reativa. so I can feel connected Então eu with it. posso me sentir conectada com ela. Let me tell you guys, that's Deixa eu not te possible. dizer umas Between coisas Cass do and que me, é that's not possível. possible. E o que não é Because possível, we porque change and a we choose gente to change muda, a so gente much. simplesmente muda tanto. Only us. Só No one nós. else in the world Ninguém chooses mais no change. mundo Only us. escolhe We're mudança. always just trying to make ourselves Você feel tenta fazer uncomfortable to see desconfortável, what de new ver things o can que as come coisas novas and podem also aparecer. it's not for everyone. E não é para todo mundo. She's getting that. You can do it. E você pode She's fazer getting it. isso, você pode fazer isso. Birds do it. Bees do it. Okay. All right. I don't have to say it. Even educated, please do it. Yeah. So Sim. it's this way that we've Essa decided that forma we que a need to gente respond. decidiu que a gente precisa responder. Yeah. And that's, the Então, way we é need a, to react, right? a forma que a Yeah. gente precisa When reagir. someone says Quando something or alguém something diz like alguma that. And coisa, that's the agora second one, right? First one, presumptive realities. é uma The realidade second one, presente. O reactive segundo. realities. And the third one is need of reactive response. But before you go into E the antes de você it's a entrar little nisso, process for the need of reactive realities. Yeah. das what identidades you reativas, just é did que quando is, I você love sempre that fez. Eu process amo you isso, did. esse processo que So, você fez. and what if somebody says something to me? Se alguém Or diz alguma doesn't coisa para respond você to me, que não me what responde, how do I need to como eu react? preciso How do I reagir? need Como eu to, preciso, você sabe, realmente react to them, right? reagir? Então, the correct a, reaction, a for people to reação feel, correta connected to me. para me estar conectada a That's the mim. question. So Essa é uma everything that pergunta, is, e tudo que everywhere isso you're é, e trying todos os lugares que to, você está go tentando into the need of a entrar na reactive necessidade reality da realidade instead, like reativa, Carrie em said, vez connecting with you. de se conectar com Because when you você, do,
Porque when quando you do você faz isso these e big você faz fives, esses grandes you actually cinco, see você está vendo things, as coisas, people as pessoas from different de uma perspectives. perspectiva diferente. Did anybody show up for you? Então, Like when quando someone's aparece para talking to você you ser, and alguém like, está oh my falando com goodness, you're just você, seeing them oh and meu looking Deus, at você them está and looking at them, vendo, or está olhando para something aquilo, happens alguma and you're coisa looking at that acontece, você scene. está olhando para aquilo, But está vendo when aquilo. you are E quando really você connected and you're getting está real of these conectado big e você fives, está right? nesse consciente desses Daily, grandes you cinco, just let it go. It diariamente, shows up again. aparece You say, novamente. Você, what is the need of e reactive qual é a reality that necessidade I da have realidade now? reativa que eu estou tendo aqui agora? Oh. Can I look at this Uau. from a different E eu vou perspective? olhar isso de uma perspectiva Another perspective? diferente, uma outra From the perspectiva, right, from the left, da up, direita, down, da esquerda, front, para cima, para back, forward, baixo, behind me. de trás, da frente. And then see exactly she's Exatamente. Uau. and then you see it E in a você different way. vê de uma Does forma that work for you, honey? diferente. Isso funciona para você, querida? Absolutamente. E tudo que isso é, certo, errado, bom e mal, pode ir, POC, todas as 100, curtos, garotos, povades, criações, bases e aléns. And it's very interesting. É We're muito gonna talk about this in the interessante, a gente vai falar foundation, this isso no fundamento, POC and mas POD and é POC. I POC, remember POC. Eu lembro a couple of que years ago, alguns anos atrás, Dr. Dane o Dr. Dane here and Simone e a Milasas were Simone looking at Milasses what the estava clearance system is, and fazendo o she would say enunciado POD and declarador POC, e ela me and dizia he would pode say POC and POC, POD. e ele And dizia then he POC was like, pode. why do you put the Por que point of você destruction coloca o before ponto the de point of creation? It was destruição just a primeiro da joke that ponto she de had to do. criação? He É, said, que era oh, I know uma why. brincadeira Because que eu estava you're fazendo. in Eu sei por quê, você, Australia, which você é da is down Austrália, below. porque você está para baixo do And mundo, por I'm in isso the que você faz North a contra, e eu estou no America, norte, which por is isso. above. So the Que POC, the assim, creation is the o point of ponto de destruction. criação e But you can destruição, actually você look pode back from modelar para as different coisas e das perspectives anyway. diferentes I'm just saying. perspectivas. Yeah. Eu estou dizendo. E também os elementos que não altera a consciência que isso te traz. Então, eu lembro, o ano e meio atrás, que tem passado, o enunciado criador mudou umas 3, 4 vezes. Eu lembro quando a criação e as bases foram adicionadas, os certificados, os facilitadores certificados, a gente compartilhou com o mundo todo, e o Gary, você tem que colocar criações antes das bases. E o Dane diz bases antes das criações. E a gente falou, o doutor diz assim, Gary me diz que precisa de criações antes bases. Mas vem bases primeiro de criação, não importa. É o que essa disposição, exatamente. Você sabe de mudar alguma coisa. Several years ago, Alguns anos facilitator atrás, training, eu we use estava no which treinamento de you know, they just ask, facilitador. can I do that Eu faço first? I isso said, of primeiro, course, isso é you can outra do it coisa. any Claro, way. você pode fazer So de I qualquer went and I forma. did ask E eu fiz a pergunta to para o Gary Gary. Douglas, can you say, Você you pode know, dizer, você something, sabe, alguma wrong and coisa right, certo bad e and good, errado, bom e or do you mal, have to say errado e bom, right and wrong, good and bad? em vez de He said, dizer of certo course e errado, not. claro que não. And I was just asking, of course not. You can say it in any Claro, você way. pode So I dizer de really qualquer actually love forma. that that Eu different amo que people, as right? diferentes They do say pessoas that que viram basis and isso e create and you know bases, the criações. creations and it depends on E what's showing up in depende your do que life, está right? aparecendo na sua So vida, the certo? need of Então, a reactive necessidade das response systems respostas dos responding to sistemas de clearing responder para signals, right? responder The os NORS, they're NORs, called. slimes, The que eles need chamam, os when we NORs feel like we gosmas, have a a need. necessidade de que temos a necessidade, a sensação de ter And a friend necessidade. of a gal here in Italy, Eu estava once aqui when I na was Itália, quando hosting, eu I estava hosted fazendo and host, eu translated, eu you know, traduzi, fui several host de times muitas and you know vezes. several years until I was Eu, able to muitos get anos, people até activated capaz, in as Italy and pessoas. then okay great and E they aí, tudo bem, translated and I could ótima, travel. eu But posso viajar. one went and said to Dr. Dane, you know, É. Dr. Dane, O every doutor time lhe you come, disse, you toda vez usually que hug você me. vem, geralmente você me And abraça. I really E eu need realmente a hug preciso de um this time. abraço dessa And vez. Dr. Dean said, E o doutor that's Dan why I didn't disse, hug you é this por time. isso que eu não abracei você So dessa what is vez. the need Então, quais são as of reactive necessidades response das systems? respostas, sistemas de Hug from respostas someone that they hug, reativas you hug them and you want que them to você hug you abraça back. eles, que eles têm que abraçar e que eles têm que abraçar de volta?
what is that E need o of que reactive a response necessidade systems in anything, dos sistemas right? de resposta que está you ali no put in lugar, place que so você that you will coloca never be ali wrong. para que você nunca Be wrong. possa Sim, ser sim. errada. Everything matters. Tudo que isso é, Everything matters. tudo que isso traz, toda vez, Deus, ilhões, o certo e errado, Good and bad. bom e mal, POC pode, and POC, POC, pode, POC, POC, pode, todos 100 os 100, todos os stories that you 100, tell yourself todas as mentiras que você diz para você mesmo, that the Short. world que o tells mundo you. diz para você. Shorts, boys, Short. forward. Curtos, garotos, Creations, povoados, criações, bases bases, e além. And all the beyonds, creating the beyonds, eternally beyond. Right? O além, e criando o eterno além, o certo, errado, bom e mal, pode, todos os 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e além. E novamente, Cass, novamente, We é, did these esses processes processos, e tem alguma coisa que relaxa, alguma coisa que relaxa no grupo, que relaxa no ar, e tem alguma coisa que relaxa além do que a gente pode ver. A gente está mudando alguma coisa do outro lado do globo. Quando onde a gente está mudando alguma coisa que é uma coisa que nem aconteceu ainda. Can I just say this about relaxing, right? A gente, How do you define relax? o que você define como Because when relaxar? you're- Porque quando how você, is relaxation for you? And o que é this is relaxamento para você? relaxation. It's different because it's a É presence, diferente it's porque é uma a- presença, it's a é, vibe, right? It's a vibe. é uma vibração. some people Então, call algumas relaxation a pessoas little chamam worthless. relaxamento Oh, de yeah, I'm really relaxed. eu estou relaxado, ó, Mhm. aham. And And what all you the need- places E we todos os use to lugares que a define, gente usa os grandes to cinco para avoid evitar recognizing what relaxation is reconhecer for o que you é in relaxamento every para moment of your você life. em todos os momentos da sua vida. Let's just pock and pod that. Vamos fazer pode Poc-a-poc, poc nisso, pode poc-a-poc, poc, pode poc-a-poc, poc, pode poc, poc-a-poc, pode poc-a-poc, poc, pode poc, pode poc. Sometimes for me, relaxation is Então, going to a às vezes, spinning para class mim, running é ir 10 para uma kilometers, classe you de know, spin or ou correr driving 10 5 quilômetros ou hours dirigir 5 somewhere. horas para And algum sometimes lugar. it's E às being a vezes couch potato. tá deitado no sofá sem fazer nada. A couch potato. Sim, Me no gusta, sofá me sem fazer gusta. nada. I like Eu it. gosto disso, eu gosto disso. Vamos brincar com isso. Wow, wow. Uau, All right, so muito bem. what Então, is o that que é isso? core? The 4. AI actualizer. O atualizador de And I inteligência love the artificial. AI E eu actualizers amo because right now o in our atualizador de reality, in this inteligência reality, artificial, in porque nessa everyday life, realidade, AI todos os is so dias, in a vogue. inteligência So artificial we é have to tão. A first gente say tem que AI because it's usar gonna tell us what o we don't IA, know. para as pequenas, não vou dizer o que a gente não sabe. Let me open the Deixa eu GPT abrir chat to o chat get the GPT, answer. ter as And it's really funny because I respostas. have this friend Porque é that muito divertido. Eu tenho essa her son amiga was studying here que in Barcelona, o we were filho on an dela está airplane, estudando and aqui em he's like, Barcelona "Oh e my ele God, está I'm assim, having oh meu these Deus, really eu tenho deep essa conversations with conversa bem GPT chat." And I profunda go, com o "Hey, chat why don't we GPT. just like Por que figure você não when you want to have these coloca, deep conversations você with tem as conversas GPT chat, why don't you call profundas me and we sobre. can meet Por for que você não me coffee and we liga can que a gente have pode se encontrar this para um café, a gente true pode ter essa connection, conversa, conexão verdadeira, this true honesty, essa this honestidade profunda. this true Essa creation of verdadeira sharing criação de different points of compartilhar view. diferentes pontos de So, vistas. and Então, what the AI e o actualizers que and o access IA consciousness atualizador do, de IA it's faz kind of é, like eles, I explain it 'cause, eu I heard expliquei, someone eu explain it to me ouvi like alguém this and I expliquei loved it. It's like e eu the amei e essa explicação navigate on é, your car or on your phone, é where you put a o location. GPS I'm do going from my seu house to the carro, beach. ou And then eu all of a quero ir para a sudden, praia e de you don't know repente why, você não sabe por because you're quê. just following your Porque nose, você you está turn seguindo, right você instead, sabe, ele vira à straight direita em vez de ir like the para navigation frente, says. como o GPS disse. And all of a E, sudden, e de repente, for nanoseconds, the por navigator goes nanosegundos, crazy and ele is, fica wait, doido e I'm ei, espera, relocate, espera, wait, I'm espera, recalculating, I'm espera, eu tô recalculating, I'm gonna recalculando, eu take tô you back to recalculando, eu the tô way. recalculando.
Eu vou te I say it's the voltar right para a way to forma go. que eu digo that que é way, a forma what the certa de AI ir. E actualizers dessa in the Big forma Five que o do atualizador is de IA try to get faz, you nesses back grandes into the 5, ele tem PRs, que the te presented colocar de reality, so you volta can nas again go through realidades presentes para every one of de them novo para cada one uma more delas, time. uma mais uma And then vez. Wow. E you'll aí, see in the continua rat race or deixar in the você hamster ficar wheel ocupado of the nessa non-creation of your rodinha life. da não criação da sua Hello. vida. Hello. Olá, olá. The Hello. hamster of the non-creation of your life. A não criação da sua vida. Wow. Uau. So what are you Yeah. going to choose? Então, o que You você vai can escolher? choose Você vai to escolher turn virar at whichever street de you qualquer want to rua que você quer receive the para surprises that the receber as universe has surpresas for que o you, universo tem para or you can você, put the ou você navigator vai on colocar your o phone, in GPS your car, wherever it e is, vai on seguir your ele de qualquer iWatch, forma, ou no seu Apple Watch, to tell you ou no the seu right carro para way to go dizer into a what you have direção assumed certa and assumed e que você assumiu e should be. assumiu que deveria ser essa forma certa. E Everything that tudo que is, isso é, everything that e comes out your tudo Everything. de que traz a everything, tudo, everything, tudo, todo, tudo, todo, tudo, everything. And tudo. I don't know how to say it in Portuguese. Não sei como dizer em português. Everything, Tudo, Todo, Yeah. I think. Yeah. tudo. right and wrong, Certo, good and errado, bad, bom e mal, POD and POC, pode, POC, all hundreds, todos assim, shorts, boys, curtos, povados, garotos, creations, povoados, criações, bases e além. Uh, So, what O que do we do nós when we fazemos are quando nós connected with these estamos conectando com big five, the esses first grandes one, the cinco, second one, the third one, the o fourth primeiro, o one? segundo, o What is it terceiro? that O we que é indeed isso do que a are gente creating está and sendo, doing? fazendo, criando? wow, and feel how your body Uau! E sinta lights como up, seu corpo and feel how a ilumina, spark just goes, como "Phew." as fagulhas sempre faz, Feel how something has como changed alguma in coisa you. mudou em você. And you don't need to E understand você it não precisa cognitively. entender isso cognitivamente. Just something has changed. Simplesmente alguma coisa mudou. Something has moved Alguma into coisa mudou, a new moveu perspective. e uma nova perspectiva. Maybe you've made a zoom out. Talvez Maybe you've você made a fez um zoom in. zoom para fora, né? Não. Expandiu ou And focou e thank yourself for reconheceu. just E seeing it from agradeça another por place. ver isso de um lugar diferente. You don't have to, Você não the precisa 10 keys. as 10 chaves. Não sei se vocês já leram esse livro, Yeah, you ouviram did essa that church thing. chamada. They did that 10 short days Os 10 in dias between Christmas and entre and o New Year's, Natal e o to Ano Novo, eles differentiate. fizeram essa chamada And para as pessoas. one of the 10 keys E is uma about das 10 no chaves exclusion. So sem please do exclusão. not Então, por exclude favor, things. não Do exclusa not isso, exclude your o past, seu passado, o seu right? Your saber, present. o seu Do not exclude presente. you. And Não Gary Douglas não put exclua on você. Instagram a really E Gary very colocou short, no wasn't very Instagram, long, it was bem like a short, era graphic type of thing. um But, negócio de gráfico, mas você sabe, about someone sobre, saying, dizendo about the big five, os right? grandes For me, cinco. it was Para that mim someone was era like, oh, que alguém estava uh, assim. I don't really want to Eu do não quero this fazer anymore. isso mais. What I'm doing now. E o que eu estou I fazendo don't wanna do agora, it. I don't eu não wanna quero do it. I fazer, eu don't não quero wanna do it. fazer isso, eu Okay, não you quero wanna fazer isso. stop É it? ok? Você quer Yes, I'd parar? like to stop it. Então você And fala so para they parar. stopped it. Então ele parou. It's just a. E- They were like, wait a minute. Espera um Why did minuto. he stop it? Por I que wanna você go parou? back. Eu quero voltar. I want that to be in Eu my quero, life too. eu quero. Isso é So, uma coisa na minha vida yeah. também. Então, But por those big favor, five, com and esses they were grandes thinking, cinco, onde você reactive pensa response que systems as and respostas the need, reativas, as certain things in our necessidades, lives and as coisas blah, na nossa blah, vida, blah, blá, 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 blah, blá, e blá, blá, right? blá, e blá, 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 Corrective certo? realities A and gente tem isso, e depois tem que fazer isso, the AIs todos os IAs, and also e all também the, todos, você sabe, presumptive as realidades realities. What presuntivas. about E se the fifth element? o desenvolvimento, Wow, What about that for me was like isso a para mim blew up foi my pô, world. Because a we do mudança that do so meu mundo, porque a gente faz tanto We isso. are functional Nós so many estamos times for the funcionando fifth element. muitas vezes do quinto elemento, que é o salvador da it's humanidade. part of the big five, É parte right? dos grandes cinco, certo? It's designed É to desenhado para invalidate invalidar, being. validar.
Isn't that amazing? Isso não é maravilhoso? Just that. Simplesmente assim. Save mankind. That we A can never humanidade. succeed at A because gente não pode people ter sucesso porque never as receive it. pessoas nunca podem receber. So Então, it invalidates. isso you. invalida o ser. And I'm just saying, I E eu always estou say this, dizendo, eu sempre digo but it's isso, true for me. mas é verdade para mim. We chose to be A here on gente planet escolhe Earth estar aqui no planeta probably Terra, provavelmente because of the vibration. porque da vibração. So please Então, por favor, be in line with your seja vibration. alguém com uma Guide boa those vibes, vibração. and E you can você pode, and will vai change the world. mudar o mundo. Areas. And also, Ponto. for me, Então, para mim, se a gente linkar o grande 5 para as ferramentas do Access ou para qualquer resposta que eu acho na vida, com uma coisa que aconteceu comigo com o Access, eu não estava sofrendo, minha vida estava maravilhosa. Eu estava numa coisa, eu estava vivendo uma vida, e de repente as ferramentas de Access vieram para mim. E era como, uau! Eu posso ter mais, eu posso ver de diferentes lugares, eu posso curtir mais, eu posso criar vida de diferentes lugares. Uau, uau, uau. Não é que eu cheguei no Access porque eu estava tentando resolver um problema ou mudar alguma coisa, uma coisa trágica na minha vida. Não é certo ou errado se você tem isso. Mas quando eu encontrei as ferramentas, eu comecei a fazer Access e meu filho tinha 13 anos e agora ele tem 22. E eu vi como a vida começou a mudar os nossos relacionamentos e como as coisas mudaram, como o meu negócio mudou, como eu estava negociando de diferentes formas, como eu estava gerenciando o meu time. Eu tinha 30 pessoas de diferentes formas. Eu comecei a mudar. O que acontece é que às vezes, oh meu Deus, eu quero que todo mundo tenha isso. E eu ligo a minha filha que está tendo problema de... E eu digo para minha amiga que quebrou o joelho dela. Você tem processos corporais, isso, aquilo, outro. E sim, meses depois, alguma coisa me deu um clique e de novo. O quinto elemento, as pessoas às vezes não recebem aquilo que você estava disposto a receber. Então não tenta mudar as pessoas, as vidas que eles não estão pedindo por mudança. Simplesmente muda a sua vida, escolha para você mesmo e seja para a sua vida o convite. Então, que todo mundo possa ver e perceber as mudanças em você, que às vezes você vai ser o convite para eles escolherem, descobrir quais são as mudanças que seriam para eles. Isso não vai ser o mesmo que para você, vai ser uma coisa completamente diferente. E isso é tão maravilhoso. Muito obrigada por isso. E a gente vai realmente ser o convite para alguns Zooms também, especialmente para qualquer um que está se registrando para esse fundamento, com a fundamento, nunca, nunca é o mesmo. Então, sim. Amanhã a gente vai estar fazendo outro Zoom. Amanhã um Zoom maravilhoso que ela vai estar fazendo a Eri. Eu posso dizer, eu tenho no mundo dos negócios por 30 anos. E eu estou criando com pessoas e companhias e produtos, e eu amo comércio, e eu amo criação de negócios, e eu amo todas essas coisas. Então, assim como a Roxy, que ela também é uma chefe, que é uma mulher de negócios bem grande, e que nossas energias combinam quando a gente fala de criação e negócio. A gente faz algumas criações juntos, e amanhã a gente vai ter um Zoom que é chamado a consciência do comércio. Então, aqui é o link. É uma ferramenta para um Zoom
Não vai ser traduzido, isso vai ser em espanhol somente. E se você estiver interessado, a gente tem muita consciência de como nessa realidade de negócios é feito de uma forma transacional. A gente está tendo um negócio consciente, a gente elimina, a gente extrai a coisa do comércio. E se você pudesse incluir um ponto de vista transacional para a criação da sua vida, dos seus negócios, é o que você não estava disposto a fazer, porque não é consciente, e que se você fizesse, poderia abrir as portas. Então, com muitas pessoas, e você pode ser a mudança que você é. E o catalisador, você diz o catalisador e canalizar criações de ideias no So you could say mundo. that in Spanish. Você That's pode great. dizer It's isso got the em link there. espanhol, That's que eu acho awesome. And maravilhoso, isso é so maravilhoso. anyone's joining us for Qualquer pessoa que the estiver juntando a nós para isso, foundation, then para o fundamento. Fundamento em junho, lembra-se, é Itália, Cass Toma e eu, 26 a 29, a gente também vai fazer uma live fora da caixa em 27, vai ser online presencial, a gente vai compartilhar essas informações I com will say vocês. that yeah, go ahead. This week. E essa semana também, Again, because Cass and I love doing business. We love speaking in public and a gente connecting with adora falar em público e energies. conectar com as energias. And so on the 11th of June, we're going to do a class at 7 p.m. A classe vai ser às 7 da noite, no no horário da Espanha, né? E vai ter tradução. All of you that are here. 10 and de it's called junho, The e vai Voice chamado of Your A Voz Business. dos Seus Negócios. So this is The going to voice be of your business. Yes. A Voz dos Seus this is gonna Negócios. be also a E great vai ter também invitation to grande find your convite para voice achar a sua voz. and allow to receive what contribution your voice can be to the creation of your business, your work. Para você your que está ideas. crescendo do mundo das suas ideias. Absolutely. Com I'm certeza. so delighted I will be Então, going muito to, deliciada que eu with vou Fabio poder Meira. It curtir was com o on Fábio a live Meira, or something, so he uma, wasn't able to be here. uma live But, também, então por isso que eu não vou poder estar going aqui, and doing a mas body fazer uma in classe de 3 dias de corpos em also São Paulo e também exchange, uma troca this de in the next couple of weeks, and nas then próximas in semanas Brasília e também em Brasília, August. But I'll be em doing agosto, one mas eu estou fazendo Minha Dançando com as Riquezas, que é um song, livro, Incredible. uma música. I've taken and been part of this Eu vi workshop parte with disso, desse Cass. workshop I've com o Cass. co-facilitated Eu parts of it with facilitei her. parte disso com ela. It's a journey É uma through jornada the movement para o of movimento what you are do as que você é como uma criação. It's a lot. It's easy, it's fun, and it's quite profound. So, but anyway, there's an intro. Anyone joining any of those classes can have that for free. It'll be on the 19th in Vai ser no 19, vai ter um fundamento da Cass em São Paulo. yeah, but, Sim. Brazil, and there will be others here. So I think that And also, I will be giving foundation in Spain, several places. Ela vai in dar June um and July and fundamento August. em Also, junho, Simone julho e Milaces will be agosto. coming Também for a Tuesday Simone Milatas vai fazer uma classe de 3 dias de podcast corpos in July. em julho, na And Espanha. Cass E a Cass will be going to Mexico probably at para o the México end também. of October, November. No fim de and we're gonna outubro, create novembro, a gente a vai Thursday criar private class in uma classe de Mexico. 3 dias de corpos But também lá. and do also the not Czech put it in Republic. your I'll be doing a agenda. 3-day body. The Do Czech not put it in Republic. your agenda. Eu Do pode not- colocar tudo for na me, agenda. Para Cass is mim, a magic, Cass but é uma she has a mágica. way of Ela tem uma connecting forma de people se to their conectar, de bodies. se So if comunicar it's com os Brazil, corpos, se é Brasil, Europe, Europa, México, Istanbul, Istambul. if you really have a chance, Yeah. Czech Republic, Se você if you tem a really have a chance de chance to fazer take República Tcheca, se você tem uma three-day chance body de uma class, classe de 3 dias de corpos ask com your ela, body, pergunte para o seu where does corpo. your body want O to que go? seu corpo quer ir, fluir? Where is
e onde essa classe vai te levar, que agora você está disposta a receber, e por qualquer classe que seja. And we'll be hosting also A gente vai estar sendo host Italy. na Who else? Imperatriz Carlos de Corpus. A gente ama ser um convite para você, para os seus negócios. Pode ser negócio, dançar, cantar yoga, Whatever it is. qualquer coisa que seja. Quando você se conecta com você, você sai desses grandes ciclos, você vai ser um presente. Não só para você e para o seu corpo, mas para o mundo. E você disse uma coisa, Cassie, eu quero falar isso no novembro, quando você é novo em Access. Eu noto que esses últimos meses, quando você está em Access por muito tempo, eu estava na Colômbia fazendo uma classe de 100 e um SB. Eu estava me demandando estar realmente presente, porque eu notei que eu estava indo para as classes e fazendo classes de Access Consciousness, e não escolhendo estar presente. Presença que é uma coisa que está me acompanhando recentemente. Eu estava realmente presente numa classe e eu fui capaz de receber as ferramentas e ser as ferramentas de uma forma completamente diferente, mas depois de 9 anos no Access. Uau. Então, eu só quero. Essa pergunta apareceu. Você está disposto a ver o Access como se fosse uma nova ferramenta que você tem todos os dias, todo momento, de cada área da sua vida? Se você permitisse, eu te mostraria todas as infinitas possibilidades que estão ali para você? Google Rally? Expanda, explode, conecte. Seja a mágica que você é. If it's magic, then why can't it be everlasting? You are magic. I hope your magic is as Eu espero que everlasting. essa mágica esteja durando. Muito obrigada. A gente não tem tradutores. A gente não tem tradutores, tem transliteradores. Obrigada. Obrigada, 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 obrigada. Brenda, A Brenda, Bianca, a Bianca, a outra pessoa, facilitadora, tradutora, Fernanda. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou estar com a Fernanda em São Paulo. Gratidão, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada por estar aqui na minha vida. Um prazer, um prazer, um prazer. Obrigada a todos. E qualquer pergunta, na próxima semana a gente vai colocar vocês online para a gente poder falar sobre isso, ok? Obrigada. Obrigada aos grandes cintos. Bye bye. Tchau, tchau.